Mas e se a gente só imprimisse dinheiro? Ou se endivida o país aí, dane-se, qual é o problema? Vai ajudar a desenvolver a economia, vai não sei o que, o segredo, por que a gente não faz isso? Isso tem sido uma ideia relativamente comum aí nos últimos séculos de economia e nunca dá certo. Nesse caso, a gente consegue avaliar o que está acontecendo no Japão, que resolveu tomar a decisão por essa política, e a gente consegue ver a destruição da moeda que está acontecendo lá, o aumento da inflação e a estagnação econômica que vieram por causa disso. Vamos lá. Eu sempre lembro do Hayek falando sobre o Keynes, que ele falava, olha, ele não tem realmente ideias novas, tudo que ele está propondo meio que já foi falado de várias formas diferentes, e ele está fazendo isso porque ele não estudou história do pensamento econômico, ele está simplesmente repetindo vários erros, e é isso aí. E isso é uma constante em economia, né? Você vê muita gente que repete coisas que não são ideias novas, só que isso é colocado numa roupagem diferente, vai se alterando um pouco a terminologia, ou quem fala, ou o lado político, e as pessoas, também por não estudar essa história do pensamento econômico, têm a ilusão de que isso é uma nova ideia de alguma forma, mas não são. Essas ideias de imprimir dinheiro, de rodar déficits gigantescos e tudo mais, e vai estar tudo certo, existem há séculos no pensamento econômico, não funcionam, e a gente sempre tem exemplos que depois são sumariamente ignorados, porque ninguém nem olha a história dessas coisas, e aí esses argumentos são repetidos de novo e de novo e de novo e de novo. Mas vamos mostrar um caso aqui para vocês, recente na história econômica de um país considerado desenvolvido que resolveu adotar essa política e agora tem uma destruição de moeda violenta acontecendo. Alguns de vocês me pediram para fazer esse vídeo sobre o Japão. Pô, mas o que aconteceu com o ien japonês? Se você ver o gráfico na tela agora, ele estava valendo 103 ienes para $1 há alguns anos atrás e agora ele está em 150. Meu Deus do céu, em questão de 2 anos. Daí você pode falar, mas o real foi para o infinito também. Mas não, na verdade, se você ver esse outro gráfico na tela agora, o dólar em relação ao real se manteve relativamente estável nos últimos 2 anos. Então você tem um país que não deveria minimamente ser levado a sério, que é o Brasil, que conseguiu ter a sua moeda estável, e o Japão, que conseguiu fazer o dólar disparar 50%. Por que isso? São as consequências das suas próprias ações. O Japão criou uma bolha gigantesca de crédito lá nos anos 80, ela estourou, isso causou foi muito maluca essa coisa que aconteceu no Japão, e é curioso porque assim, a maior parte das pessoas hoje nem lembra que isso aconteceu, mas na estourada foi tomada uma decisão, como é que a gente vai tentar consertar esse crash econômico, estimular a economia, gerar empregos e tudo mais. Nós vamos fazer déficits, gasto estatal gigantesco e vamos estimular a economia a crescer. No que isso deu? Bom, esse outro gráfico na tela que tem agora para vocês é o resultado do orçamento japonês nos últimos 50 anos que está aqui. Então você vê, em 1980 tinha um déficit, nos anos 90, que é o fim dessa bolha e tudo mais, tem o superávit, o negócio estoura e vamos ao infinito e além. Você tem déficits constantes desde 1990 para cá, e déficits violentos, 8% do PIB ou mais em alguns casos, em vários anos ali. Nos anos que eles foram mais cometidos foi só 2% do PIB, que é... A taxa do tolerável na União Europeia é 2%, você não pode ter mais do que isso. Eles ficaram uma violência muito grande, e depois você vê o absoluto mergulho de cara no chão do bêbado completamente... sem controle da sua própria vida ali em 2020, e isso aqui tem sido a política econômica do Japão nas últimas décadas. Emite dívida aí, taca-lhe pau, vamos investir em um monte de coisa, vamos fazer obras públicas, vamos fazer desenvolvimento e tudo mais. Qual foi o resultado disso no PIB? Outro gráfico no tela agora para você, o PIB per capita no Japão. Você vê que ele bate num pico nos anos 90 e de lá para cá, 30 anos, a totalidade da minha vida não foi para lugar nenhum. Resultado, essencialmente nenhum. É realmente impressionante você conseguir ter uma política econômica tão estudada, tão dedicada, tão argumentada, tão profundamente
confiada por tanta gente, por tanto tempo, com absolutamente nenhum resultado e não ser a Argentina. É realmente impressionante. Agora, a consequência disso foi esse outro gráfico que você vê na sua tela agora, que é a dívida do Japão em relação ao PIB. Isso é uma coisa que agora tem essas novas escolas inflacionistas, principalmente MMT, falando muito pesadamente isso. Ah, dívida não importa, país endividado na sua própria moeda, não tem problema, taca-lhe pau. Tudo bem, temos aqui a situação agora. Temos a dívida do Japão. Ele saiu de em torno de 60%, 70% do PIB ali nos anos 90, nos anos 80 e 90, para agora mais ou menos 266% do PIB. E volta e meia você tem alguns inflacionistas que defendem, não, o Japão está com 260% de dívida em relação ao PIB, tá vendo como dívida não importa? A diferença é que o Japão é um país sério, considerado como um país que... Ele não é o Brasil. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um país que não merece respeito. Você não consegue ter com o Brasil o mesmo nível de dívida e de juro dessa dívida do que um país profundamente industrializado, com uma excelente educação e com uma cultura de trabalho muito pesada. O juro de dívida do Japão hoje está em 0,25%. Sabe, é uma história completamente diferente. Mas eles têm essa massiva dívida adquirida ao longo das últimas décadas por causa dessas políticas de estímulos, de déficits, e toca-lhe pau, coloca dívida, vamos lá, a economia não está crescendo, mas eu juro que na próxima tentativa vai dar certo. E aqui você tem a consequência das suas ações. Essa dívida tem um custo. Por causa dos juros baixos artificialmente criados pelo Banco Central americano e europeu ao longo dos últimos 20 anos, né, ao longo especialmente dos últimos 10, depois da crise de 2008, é muito confortável você ter dívida porque estava tudo zero. Então, taca-lhe pau, vamos lá. Aí você ignora o fato de que não dá nenhum resultado econômico e expande a sua dívida. O problema é que agora, especialmente depois do Covid, e as políticas de vamos imprimir dinheiro e vamos fazer dívida porque não vai dar nada, juros subiram. E isso para tentar controlar a inflação, para tentar controlar esse estouro da economia, e isso aumenta o custo de dívida no mundo. Especialmente tem a dinâmica do Banco Central americano e o Banco Central japonês. Porque o que acontece? Se o Banco Central americano está agora pagando 4% de juros e o Japão está em zero, você tira zero no Japão, vende o ien, compra o dólar, coloca nos Estados Unidos e rende 4% fazendo... nada. Zero esforço envolvido. Tá, vai ter um custo de transação, vai ter alguns custos de seguros dentro da operação, tá? Ok, não vai ser 4% limpo, vai ser menos. Mas zero trabalho, essencialmente. Então, quando você tem esse diferencial de juros, o banco que está abaixo tem que subir para evitar essa fuga. Inclusive, a crise de 29 foi basicamente isso de o Banco Central americano tentando ajudar o Banco Central inglês. O Banco Central inglês estava numa taxa de conversão da libra por ouro completamente errada, que fazia acontecer fuga de capital. O Banco Central americano respondeu a isso, porque existia um acerto entre os dois bancos, aumentando a oferta de dólares para desvalorizar, para conter o fluxo de ouro, para que o ouro não saísse da Inglaterra. Isso causou uma bolha nos Estados Unidos. Aí, quando o presidente do Banco Central americano morreu, essa política foi invertida e pararam essa expansão de crédito que tinha que criar uma bolha e capotou o negócio inteiro, e depois alguém falou que a culpa foi do capitalismo. Agora o ponto é, o Banco Central japonês não consegue fechar esse diferencial. Por quê? Porque a dívida deles é maior do que tua mãe, aquela... A dívida deles é absolutamente colossal. Se eles sobem os juros disso aqui minimamente, o país colapsa. Ele não consegue pagar essa taxa de juros. Isso aqui criaria uma espiral de dívida tão absolutamente destrutiva que não tem saída. Então o Banco Central japonês foi encurralado. Ele está num beco agora. Que é o seguinte, ele não pode deixar essa taxa de juros subir. Ele não pode deixar o custo da dívida japonesa subir. Como que ele pode fazer isso? Eles decretaram alguns anos atrás o chamado Yield Curve Control, YCC. O que é isso? É a ideia de nós vamos tentar controlar a curva de juros. Nós, Banco Central, vamos tentar manipular o preço do título de dívida japonês para fazer baixar esse juro. Isso quando o Banco Central americano cobrava juro zero, aliás, pagava juro zero, manipular contra o quê?
Agora, com o Banco Central americano subindo a sua taxa de juros, isso aconteceu nos últimos 2 anos, mas agora numa taxa de 4%, você tem que peitar o Banco Central americano. E isso significa que o Banco Central japonês precisa criar moeda e, com isso, comprar esses títulos de dívida japoneses para criar demanda por eles para que o preço não dispare. Então, eles precisam comprar a própria dívida via expansão de base monetária para evitar que o juro disso vá infinito e além. A consequência disso é uma destruição do valor da moeda. Porque como isso está expandindo, o valor dela cai. E foi isso que causou o aumento do dólar em relação ao ien, de 100 ienes por dólar, e uma moto inflacionando completamente o negócio aqui, de 100 ienes por dólar, 103, para agora 151. Até teve uma intervenção recente do Banco Central japonês que eles entraram metendo porrada para tentar baixar, mas isso é um pequeno momento. Eles fizeram isso há um bom tempo atrás, quando estava em 120 e pouquinho, adiantou tanto que foi para 150. Então isso leva à destruição da moeda do país. Não tem o que fazer. Isso é as consequências das suas ações de dívida ao longo das últimas décadas sendo pagas agora. E aí você vai possivelmente fazer uma pergunta relativamente lógica. Rafael, o que você faz quando acabou o mercado de dívida? Porque agora o Japão está comprando essa dívida toda para tentar baixar o juro. E se esgotou? E aí? Aí você tem uma situação onde, em efeito, o Banco Central japonês está monetizando a sua própria dívida. Por enquanto, eles estão comprando títulos em circulação, que leva a uma coisa indireta. Se eles esgotam o mercado de dívida, mas agora não tem mais problema. Tá, mas agora, em efeito, você está no meme da impressora para pagar a sua dívida. Sendo que essa política já, tem gráfico na tela aqui para você, levou a inflação japonesa de -1 em deflação para 3% em questão de 12, 18 meses. Isso aqui para o Japão é um feito, porque eles estão num declínio populacional, o que é deflacionário. Eles têm várias dinâmicas econômicas que levam à deflação. Então eles conseguirem isso aqui em uma questão de alguns meses é violento. E tudo aponta para o fato de que isso vai piorar, porque os Estados Unidos vão continuar subindo juros, os déficits do Japão vão continuar ali, eles não têm como cortar isso agora, ficou inviável. Então não há saída. Qual é o resultado econômico disso que você pode mostrar ao longo das últimas décadas? Estagnação. Nada. Você tem um massivo endividamento do governo, das empresas e das pessoas e nenhum plano de saída disso, enquanto o valor do dinheiro delas é destruído sumariamente e a inflação está começando a tomar controle. Parabéns. Isso significa que o Japão vai falir e explodir amanhã? Não. Eu acho que eles conseguem manter essa dinâmica por alguns anos ainda. Talvez meia década, uma década, alguma coisa assim. Por quê? Porque a dinâmica do Japão não é só isso. Eles ainda têm uma gigantesca base industrial, uma população muito bem educada, com uma ética de trabalho muito forte, uma liberdade de comércio significativa, parceiros econômicos importantes. Então eles têm uma base ali fundamental que consegue manter isso. Inclusive por isso que esse processo demorou tanto para acontecer. Porque o Japão é um país sério. Isso aqui numa Argentina, ou num Brasil, num país meme, num país piada, chacota internacional em termos de economia, não levaria 20, 30 anos para acontecer. Seria muito mais rápido. Esses ciclos aconteceriam muito mais rápido porque não tem uma base industrial, não tem uma população muito bem educada. Você tem vários outros problemas, você tem corrupção em cima disso, você tem, não que não tem corrupção no Japão, mas outro nível, tá? Você tem uma política completamente maluca em cima disso, instabilidade institucional, muito maiores problemas de direito de propriedade privada, um monte de coisas assim. Então assim, se o Japão não conseguiu fazer isso funcionar, não é a gente que vai. E é por isso que existe o Bitcoin, ok? Pra gente fazer a saída aqui. O Bitcoin existe por você entender essas dinâmicas e falar... O problema aqui está no fato de que o Banco Central, o governo, consegue controlar a moeda e consegue com isso manipular a economia, consegue impor déficits, consegue fazer dívidas, consegue manipular tudo isso, consegue criar novo dinheiro desvalorizando o seu poder de compra e com isso comprando tempo político-econômico e insistindo numa política econômica que não faz sentido e que não produz resultados. O que o Bitcoin diz? Vamos então criar uma moeda que está completamente fora do controle dessas pessoas, tem uma quantidade máxima de circulação, 21 milhões de unidades, na verdade um pouquinho menos de 21 milhões de unidades, mas quem se importa?
e que com isso ela tende a valorizar ao longo do tempo. E você não tem como bancos centrais manipularem isso e com isso distorcerem a economia para fins políticos ou insistirem em políticas que não fazem sentido. A realidade se impõe muito mais rapidamente. Não à toa, Bitcoin se valoriza enquanto essas moedas se desvalorizam. Se você olhar ao longo do tempo, é essa a tendência, e quando você vê esse tipo de coisa, você olha e fala, o futuro tá brilhando aqui. Se você quiser aprender mais sobre Bitcoin, eu vou colocar um livro aqui na descrição, que é o Padrão Bitcoin do Saif Danamus, um livro que explica muito bem essa dinâmica econômica e o Bitcoin como resposta. E se você quiser comprar Bitcoin, você pode ir aqui no link da descrição, que tem a Bitpreço, é a melhor exchange do Brasil em termos de conseguir um preço de liquidez, eles acessam as outras exchanges, vendedores P2P, etc. Então se você fizer uma compra ou venda, você necessariamente vai conseguir o melhor preço do mercado. E se você precisar renegociar suas dívidas, você pode ir com a Square aqui. A Square consegue atender o Japão? Não, os caras já passaram. Mas se você olhou para esse negócio de dívida aqui e falou, tem a minha também, dá uma olhada aqui na Square. Eles ajudam a renegociar a sua dívida usando garantias dentro para baixar os juros. Então você pode dar um imóvel, um carro como garantia e com isso fazer uma rota para fora do seu endividamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Por este vídeo é isso.